A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Viva o dia do Senhor. Hoje, meus queridos amados irmãos e irmãs, não é? Dia do Senhor, os santos do dia de hoje, por que não dizer os santos do dia de hoje, né? Você sabe que a igreja aqui na América Latina, principalmente do Brasil, coloca para o domingo, né? Solenidade de todos os santos nesse dia de hoje. E o evangelho que nós vamos escutar e você vai ouvir na Santa Missa está em Mateus, no sermão o famoso sermão das bem-aventuranças, né? De Mateus capítulo 5, do versículo de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele, então, e abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu queridíssimo irmão e irmã, a igreja perfeitamente, como sempre, é reta e santa em sua liturgia. Hoje, nessa solenidade de todos os santos, extrai a maravilha do Sermão das Montanhas. Aqui está verdadeiramente as características dos santos. Esse evangelho narra as virtudes, o que fizeram, o que verdadeiramente foram nesse mundo, como o evangelho vivo na vida do outro. Veja o que Jesus vai dizendo. Bem-aventurados os pobres, os que têm o coração pobre. Outra tradução mais entendível vai dizer: bem-aventurados os humildes de coração. Ser humilde é ser humilde. Então foi isso que os santos foram. Humildade tamanha foi a ponto de pegar o cuspe de alguém, colocar no seu próprio coração, estirar outra mão e pedir ajuda para os seus pobres. Veja a humildade desses santos. Veja que no final de tudo isso, Jesus vai dizer: será grande vossa recompensa no céu. Veja aí. É grande ou não é? A igreja reconhecer e declarar, colocar nos altares, fazer parte agora da fé, desse corpo místico, maravilhoso, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
meu queridíssimo irmão e irmã, talvez você nunca viu falar no dom das lágrimas. Mas aqui, esse choro não é simplesmente um derramar de lágrimas dos olhos. Mas é aqueles que, atento ao choro e ao clamor do necessitado, vai ao seu encontro. Eu estive com fome e me deste de comer. É esses que estão a serviço. É esses que são o evangelho vivo. É esses que doaram a sua vida em prol do outro. É esses que são hoje as janelas, os espelhos, as luzes. Porque nessa vida aqui, passageira, eles foram outros cristos. Eles foram, como diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 7, eles foram outras pedras vivas. Eles foram uma nação santa. É por isso que a igreja é conhecida e reconhecida por este mundo como a maior instituição de caridade que há nesse planeta. Por quê? Porque os seus santos estiraram a mão ao necessitado. Olhemos para eles. Veja o que trabalharam. Veja o que fizeram. Veja que caminho trilharam. E São Paulo ensina muito bem, dizendo: sede meus imitadores, Santo São Paulo, como eu sou do Cristo. Nós somos chamados, meus queridos amados irmãos e irmãs, a imitar as pegadas dos santos. Veja, o Santo São Paulo está dizendo isso. Sede meus imitadores. O que é que São Paulo quer dizer com isso? Imite os santos. Sigam as suas pegadas, porque eles seguiram as pegadas do Cristo. Passaram pela ponte, que é Jesus. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E eles chegaram por Cristo. Por quê? Jesus disse: eu estive com fome, me deste de comer. Eles chegaram ao Cristo, que estava com fome. Ao Cristo que estava com sede, ao Cristo que estava preso, ao Cristo que estava enfermo, ao Cristo desabrigado, ao Cristo que não tinha o que vestir. Eles chegaram a esse Cristo. Por isso, a sã doutrina magisterial da igreja fundada por Cristo é maravilhosa em dizer: Jesus está na hóstia consagrada, esperando os seus filhos. Jesus está nas Sagradas Escrituras. E Jesus está no necessitado. Os santos buscaram Jesus nesses 3 lugares. São 3 lugares. Aparentemente diferentes um do outro. Mas se nós formos analisar teologicamente, espiritualmente, é o mesmo. Na Eucaristia, na palavra e no próximo. Veja, nós não temos como receber Jesus na Eucaristia sem o próximo do sacerdócio ministerial. É o nosso próximo. Nós não temos como viver as Escrituras sem o magistério. É o próximo. Nós não temos como honrar o primeiro mandamento e desobedecer o segundo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, dá a vida pelo próximo. Doa a sua vida como os santos doaram pelo próximo. Vejam, meus irmãos, tudo está interligado. Os 3 estão ligados aonde está a presença viva do Cristo, que clama, que pede por cada um de nós. Veja que nesse belo sermão, no versículo 6, o que Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muitos interpretam por aí essa justiça como castigos de Deus. Mas não é assim que interpreta a Santa Mãe Igreja. A Santa Mãe Igreja interpreta essa justiça que verdadeiramente foi de onde vieram os justos, porque fizeram justiça. Justiça vem de justificar, justificados. É os que os justificados fizeram justiça em prol dos outros. O que é correto de se santificar é de onde vêm os santos, porque foram justos. Isso é a justiça de Deus. No entanto, Jesus vai dizer nesse mesmo capítulo, no versículo 48, portanto, sede santos
como vosso Pai do céu é santo. Aí está a justiça de Deus. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Falha, ela é reta, ela é certa. E aí Jesus diz no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por isso que os santos foram misericordiosos. Me mostrem um santo dos mais de 20.000 canonizados que não estenderam a mão para o próximo. Me mostre um que se acovardou. Me mostre um que não ajudou ao necessitado. Todos eles ajudaram. São Paulo ajudou. São Pedro ajudou. Os apóstolos ajudaram. Veja que sandália bonita, linda, eles calçaram. A ponto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, dizer: a esposa já está preparada. Porque deu-se a vestir-se de um linho puríssimo, de um linho maravilhoso. E que linho é esse? As boas obras dos santos. Veja só. A igreja está revestida, meus irmãos, de uma glória incomensurável. Que glória é essa, irmão Fábio? As obras dos santos. Por isso, São Tiago, pregando essas obras, falando dessa misericórdia, ele disse: a fé sem essas obras é morta. A fé só é fé com estas obras. Meu queridíssimo irmão e irmã, que esse evangelho de hoje, das bem-aventuranças, que mostra as pegadas, o que foram, o que são, os santos de hoje que estão aqui, que amanhã vão ser reconhecidos, e talvez que não vão ser reconhecidos, tantos que são reconhecidos pela igreja, porque a igreja não conheceu. Mas os santos reconhecidos pela igreja. Que eu e você possamos lutar por isso. Pedimos nesse dia do Senhor, da qual vamos à Santa Missa, nos alimentar da sua presença viva na Eucaristia, ouvindo a palavra que se faz carne na mesa do sacrifício, para assim então, eucaristizados, pedir ao Senhor, na sua misericórdia, nós infelizes e miseráveis pecadores, possamos assim ter a força de vestir as sandálias que os santos vestiram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém.